Você tem um antivírus instalado? Quase todo mundo tem. É a primeira coisa ali que a maioria das pessoas instala quando compra ali um computador novo. É uma sensação ali de segurança número 1 ali no mundo digital. Mas deixa eu te fazer uma segunda pergunta interessante. Você sabe como funciona esse antivírus? Tem uma diferença enorme entre ter uma ferramenta e entender o que ela faz e o que ela não faz e também onde ela falha. Beleza? E se você não sabe onde o antivírus falha, você vai confiar nele ali em momentos que não deveria. E essa confiança cega já custou muito caro para muitas empresas e também muitas pessoas. E hoje a gente vai entrar ali por dentro do antivírus e o que você vai descobrir vai mudar a forma como você vai enxergar essa ferramenta ali para sempre. Bem-vindo de volta ao curso gratuito da cibersegurança da DF-Tech. Na aula passada você entendeu o ciclo completo de um malware, como ele nasce, como ele age e como ele se esconde e também como ele é removido. E hoje a gente vai olhar ali para o outro lado, como as ferramentas de detecção elas funcionam. E o antivírus é o ponto de partida aqui perfeito para você entender isso, porque todo mundo conhece, mas quase ninguém ali entende de verdade como é um antivírus. Então bora lá? Vamos começar aqui pela definição correta. O antivírus ele não é um programa de matar vírus. Essa visão ali, ela é muito simplista demais e também muito perigosa que você pode imaginar. O antivírus ele é um programa que detecta ali outros programas que possuem características comportamentais. A palavra-chave dele é detectar. E detectar é diferente de eliminar. Antes de eliminar, ele precisa encontrar e nem sempre ele vai encontrar. Então você percebe que a definição ela fala em características aqui comportamentais suspeitas, não em vírus conhecidos. Isso é importante assim porque define como os métodos de detecção eles vão funcionar, tá bom? Agora sim, a gente vai ver uns 5 métodos que os antivírus modernos aí eles utilizam. Para cada um a gente vai ver o ponto fraco, porque todo método ele tem um. Então nós temos aqui o nosso primeiro método, que é o método de detecção por assinatura. Esse é um método mais antigo, porque ele ainda é usado ali como base. Ele funciona assim: cada malware conhecido ele tem uma impressão digital, ele tem ali uma espécie de uma sequência específica de cada bytes no código que o identifica de forma única, e isso se chama assinatura. O antivírus ele mantém ali um banco de dados enorme com as assinaturas de todos os malwares que já foram ali catalogados, e quando você baixa um arquivo, por exemplo, o antivírus ele compara ali o código desse arquivo com o banco ali de dados, tá? Você achou alguma correspondência? Ele vai alertar. Não achou? Ele vai deixar passar ali. Funciona bem assim. Você pode fazer uma analogia do seguinte: é como se fosse um segurança ali numa porta de uma boate, uma lista ali enorme de pessoas ali banidas. Se o seu nome tá na lista, você não vai entrar. Se o seu nome não estiver na lista, você vai passar. É simples assim. E aí tá um grande problema. Por quê? Se o malware ele é novo, ali nunca foi catalogado, por exemplo, a assinatura ela não existe nesse banco de dados e o antivírus ele não reconhece e vai deixar passar isso. Lembra ali dos malwares polifórmicos que a gente mencionou ali nas aulas passadas? Então, eles mudam ali a própria assinatura a cada execução e exatamente ali para burlar esse método de antivírus. Então, por isso que o banco de dados ele precisa ali ser atualizado constantemente. Cada atualização do antivírus ele vai assim acionar uma nova assinatura, mas sempre ele vai deixar ali de existir uma janela entre os malwares novos até aparecer e ele ser catalogado. Então ele funciona dessa forma, beleza? Agora temos aqui o segundo método. O segundo método, né, é uma análise heurística. É uma palavra estranha, mas você vai entender o que significa. Aqui o antivírus ele vai deixar de depender exclusivamente de uma assinatura conhecida. Ele começa aqui a olhar para a estrutura e características desse código. A ideia é muito simples. A ideia é assim: mesmo que esse malware específico nunca tenha sido visto antes, por exemplo, ele provavelmente vai ter características em comum com malwares ali que já existem. Ele vai tentar conectar em um servidor externo não autorizado e vai tentar ali modificar o registro desse sistema, e em seguida ele vai tentar acessar os processos críticos. O antivírus heurístico ele olha para o código antes de executar e faz a seguinte pergunta: esse arquivo tem
características de malware que costumam ter? Ele vai fazer essa pergunta. É com uma segurança que não tem uma lista específica. Ele está treinado para reconhecer ali os comportamentos suspeitos, mesmo sem reconhecer aquela pessoa e identificar se algo está errado ou não. É basicamente isso. Mas a heurística tem dois problemas clássicos. O primeiro problema é o seguinte: é falsos positivos. Às vezes o antivírus ele acha que um software legítimo na sua empresa tem características suspeitas e vai fazer esse bloqueio. A segunda, os ataques eles se adaptam ao código para parecer ali o que é mais normal, vamos dizer assim, possivelmente. Ele vai evitar essas características de heurísticas que a heurística procura. É uma técnica chamada técnica de evasão específica com análise heurística. Beleza? Agora temos o nosso terceiro método. O nosso terceiro método é a análise comportamental. A lógica ela vai mudar completamente. Por quê? Em vez de analisar o código antes de executar, como a assinatura e a heurística fazem, a análise comportamental ela vai fazer um monitoramento, vai monitorar o que o programa faz enquanto está rodando. O programa ele começou ali a criptografar arquivos em sequência, por exemplo, ele vai fazer essa pergunta. É um comportamento suspeito, possível, ransomware. Tentou modificar ali o registro de sistema em áreas de inicialização, ele vai considerar um suspeito. Vai fazer outra pergunta: abrir uma conexão para um serviço, para um servidor ali externo desconhecido, é um suspeito. Tentou capturar ali, por exemplo, entradas do teclado, um possível suspeito, keylogger. Esse método é um método mais próximo do que a gente pode falar ali de um EDR. Na realidade é o que o EDR faz. E por isso que os antivírus modernos, eles não incorporam ali a análise comportamental, se tornando algo ali mais próximo de um EDR leve. O problema disso daqui é o seguinte, que a análise comportamental, ela vai detectar ali, ela detecta, né, na realidade durante ou após essa execução. Isso significa o seguinte, que algum nível de ação já aconteceu antes dessa detecção e o arquivo ele já foi aberto e o processo ali ele já começou. Quanto mais rápido o malware, né, agir ali, maior será o dano de ser interceptado desse malware. Outra limitação que a gente pode considerar que o malware, ele sofisticado, eles conseguem detectar ali quando estão sendo analisados e pausam esse comportamento malicioso que o atacante está tentando. Então assim, eles agem normalmente durante a análise e só executam o payload depois. Então quando esse monitoramento inicial ali que foi feito já passou, tá bom? Então agora temos o nosso quarto método. O quarto método é a proteção em nuvem. Essa proteção em nuvem, ela resolve um problema fundamental dos anteriores, que é o que? Velocidade e escala. Em vez de depender ali só de banco de dados instalado na máquina, a proteção em nuvem ela conecta, né, o antivírus ali a uma infraestrutura remota gigantesca, atualizada em tempo real com informações de ameaças ali coletadas de milhões de dispositivos ao redor do mundo ali. Quando o arquivo suspeito ele aparece em qualquer dispositivo protegido ali no mundo, essa informação ela é processada na nuvem e a ameaça ela é catalogada. Então, em questões ali de minutos, todos os outros dispositivos conectados já receberam essa proteção ali sem precisar ficar esperando uma atualização manual daquele banco de dados local. E isso é uma inteligência coletiva em tempo real. Quanto mais dispositivos conectados eu tiver, mais dados, mais rápida é a detecção ali de ameaças novas nesse ambiente. E o ponto fraco disso daqui é a dependência de conexão, sem internet, sem proteção em nuvem. E ali em ambientes em AR-gap, que a gente chama, que é completamente isolados da internet, por razões de segurança, como redes industriais críticas, não consegue ali usar esse método. E também questões de privacidade. O antivírus ele está enviando ali informações sobre esses arquivos do seu sistema para servidores externos. Para a maioria dos casos é aceitável. Em ambientes com dados ultra sensíveis, por exemplo, ele precisa de uma avaliação, tá bom? Beleza? E temos aqui agora o nosso último método, que é o nosso método de inteligência artificial. Esse aqui é onde a detecção de malware encontra o estado da arte, por incrível que pareça. Em vez de regras fixas, se tiver ali essa assinatura e malware, se fez uma ação, é suspeito ou
o algoritmo de machine learning, eles são treinados ali como um volume enorme de dados, milhões de amostras de malware, de softwares legítimos. Então, assim, esse modelo, ele aprende esses padrões. E esses padrões de código malicioso têm padrões também de comportamentos anômalos ali. E quando eles encontram um arquivo novo, por exemplo, faz ali uma análise probabilística desse arquivo. Ele vai fazer a pergunta assim: se esse arquivo tem X% de similaridade com padrões de malware, eu já vi isso aqui antes. Qual é a grande vantagem disso? A grande vantagem é que ele pode identificar essas ameaças que nunca viu antes. Ele não precisa de uma assinatura, ele não precisa ali de uma regra heurística específica. Ele aprende o que já existe para identificar o que é novo. Então, por isso que as soluções ali modernas de segurança, especificamente os EDRs avançados, usam inteligência artificial ali como camada central dessas detecções. E é por isso que a IA ela está transformando tanto o lado da defesa como o lado ali do ataque da cibersegurança. Mas assim, nem toda IA ela é perfeita, você tem que entender isso, porque o modelo é tão bom quanto os dados que ele foi treinado. Atacantes ali, por exemplo, sofisticados, eles estudam como esses modelos funcionam e desenvolvem ali técnicas para enganá-los, né? Então, o que se chama de adversário IA é literalmente uma corrida armamentista ali que você pode considerar entre IA que defende e IA que faz o ataque, que é a IA ofensiva. E essa corrida está acontecendo agora em 2026, porque a IA ela está sendo usada ali para criar malwares sofisticados de um lado, né? IA sendo usada para detectá-los ali mais rápido possível do outro lado. E é o cenário que você, como profissional de segurança, vai precisar saber e navegar aqui, beleza? E eu quero te mostrar essa tabela que está aparecendo para você. Então, temos aqui, cada método tem uma força, e em cada método também tem um ponto fraco. E os atacantes, eles estudam exatamente esses pontos fracos e para criar aqui esses malwares que passam ali por cada um deles. Por isso, um antivírus que só usa assinatura é insuficiente. Um que só usa heurística também é insuficiente. A proteção real está ali na combinação desses métodos. E é exatamente isso que o antivírus moderno e os EDRs fazem. E mesmo combinando ali todos esses métodos, nenhuma ferramenta detecta ali 100% dessas ameaças. Isso não existe, isso nunca vai existir. Por isso que segurança em camadas, que a gente viu ali na aula 3, é o único modelo que faz sentido. O antivírus é uma camada importante, mas só uma, tá? Então assim, agora que você está por dentro, né, do antivírus, você não vai olhar agora para essa ferramenta como se fosse ali uma caixa preta. Ah, protege tudo. Você sabe como ela detecta, onde ela falha e por que ela precisa de outras camadas ao lado, né? Então assim, isso é o tipo de entendimento que você vai usar numa entrevista de trabalho, numa análise de incidente, na hora ali de recomendar uma solução para uma empresa. Isso é um conhecimento que gera valor para você. Tudo bem? Então assim, na próxima aula a gente vai explorar algo que os atacantes usam exatamente para burlar tudo que você aprendeu aqui hoje, que é a ofuscação de malware. É umas técnicas ali que tornam o malware invisível para as ferramentas de detecção, como o antivírus que a gente falou nessa aula, e o que a defesa ela faz para combater isso, beleza? E se essa aula abriu a sua cabeça, deixe seu like, porque isso aqui vai ajudar muito o canal a crescer e continuar entregando aqui conteúdos de graça e de qualidade para você. Se inscreva e ative o sininho para não perder a próxima. Dúvida nos comentários, a gente lê tudo e te responde. Beleza? Links da DefTech na descrição para quem quer operar em ambiente de SOC. Então, até a próxima, meu pequeno caçador, e bora executar! Fui!